Tudo bem, então, pessoal. Começando aqui, qual que é o intuito dessa reunião, né? Acho que para a galera da 194 que chegou esses dias, sobretudo o pessoal do SISU, devem estar achando talvez um pouco estranho a gente fazer um plantão de dúvidas tão cedo assim, porque, pô, vocês acabaram de chegar, já vão querer entender como funciona o regulamento, mas o fato é que essa questão que a gente veio tratar, que são as ACs, as atividades acadêmicas complementares, é algo bastante controvertido na faculdade, é uma mudança muito recente, que entrou em vigor agora no comecinho do ano, em 1º de janeiro. A gente passou meses discutindo isso no ano passado, nos colegiados da faculdade, a representação discente passou muito tempo nisso, teve muita dor de cabeça, mas no fim a gente teve uma deliberação que é, em linhas gerais, muito favorável, traz oportunidades muito importantes para todo mundo que está na graduação. E nosso intuito aqui é explicar em detalhes qual é o funcionamento dessa deliberação e como a gente deve se portar perante as ACs. Então, primeiro de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou o Gabriel, mas todo mundo me chama de Cruz, porque o que mais tem nessa faculdade é Gabriel. Sou representante da Comissão de Cultura e Extensão, que é uma das comissões que trata diretamente com as ACs. E quem vai me ajudar aqui é o Gabriel Schroeder, que foi meu antecessor na CSEX e atualmente é representante discente da comissão de graduação, que também trata muito das ACs. Então, acho que a gente pode começar a apresentação para já deixar as coisas um pouquinho mais fáceis de compreender. Ô Cruz, você quer que eu apresente o manual para começar? Pode ser, pode ser. Beleza. Então, esse manual que vocês estão vendo, acho que se conseguir dar um zoom aí, eu acho que fica melhor o pessoal ver. Aí, fechou. Então, esse manual que vocês estão vendo foi produzido pela representação discente ano passado, justamente no contexto dessas mudanças que eu falei que foram tão complexas e importantes ao mesmo tempo para a faculdade. Já que é uma questão muito confusa, a gente fez esse pequeno manual para tentar explicar em linhas gerais o que aconteceu. Então eu vou utilizá-lo agora de maneira mais ou menos didática, mas podem deixar que eu vou explicar tudo que está nele também, para ninguém ficar tentando descobrir as coisas sozinho. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer para se formar no São Francisco? Existem basicamente 2 grupos de créditos. Créditos são as unidades que a gente obtém realizando atividades na faculdade. Então, toda a matéria que você cursar ao fim do semestre, você vai receber uma determinada quantidade de créditos. Para você se formar, você vai precisar ter uma somatória de créditos. Total. Como vocês veem aí no gráfico, cada categoria de créditos exige uma determinada quantidade no fim da sua graduação. E quais são essas categorias de crédito? A gente tem 2 grupos principais, os créditos obrigatórios, que são aqueles que a gente obtém cursando disciplinas obrigatórias e basicamente assim, não tem nenhuma outra maneira. Algumas pessoas podem incluir a tese de laurea, mas isso não é tão relevante agora. E o segundo grupo é o grupo dos créditos optativos. Créditos optativos, como o próprio nome já diz, são aqueles créditos em que os estudantes têm algum grau de autonomia para decidir como querem cursar. Dentro dos créditos optativos, a gente subdivide em 2 grupos, sendo eles os créditos optativos eletivos, que são matérias disponibilizadas pela faculdade. Vamos supor, a faculdade disponibiliza 20 disciplinas no semestre e cada um de nós pode escolher quantas dessas disciplinas a gente quer fazer. No fim, o que importa é a gente atingir essa somatória aí de 42 créditos eletivos. Mas não se atentem muitas quantidades agora, porque isso a gente vai ver mais para frente com detalhes, porque é uma questão meio controvertida, sobretudo na parte dos créditos livres. E aí, falando dos créditos livres, que são a outra parte dos créditos optativos, a gente vai ter aqui o principal objeto da nossa discussão de hoje. Os créditos optativos livres podem ser obtidos de 2 maneiras, cursando as chamadas disciplinas optativas livres, que nada mais são do que disciplinas que a gente cursa em geral fora da São Francisco. Existem algumas que dá para cursar dentro da São Fran, mas em geral são optativas cursadas em outros institutos da USP. E a outra maneira, sobretudo para a galera do 94, é por meio das ACs. Mas o que vem a ser essas ACs? E é isso que a gente vai falar na sequência. Algum complemento, Shadow? Não, acho que não. Por mim, não. Beleza, qualquer coisa me interrompa aí, por favor. Mas então, o que são as ACs? Aí
talvez seja bom a gente já partir para a deliberação, o que você acha? Ou continuamos aqui mesmo? Perfeito. Então, isso aí que vocês estão vendo agora é a deliberação que instituiu o regime das ACs no âmbito da Faculdade de Direito. Como eu falei, essa deliberação entrou em vigor no dia 1º de janeiro, mas foi discutida ao longo de quase um semestre do ano passado, se não mais. Ela é bastante, assim, bastante compreensível de maneira geral, assim, sobretudo depois das explicações de hoje, vai ficar muito mais fácil para vocês. E ela é interessante porque sempre que vocês tiverem alguma dúvida, basta dar uma olhadinha aqui que vocês vão facilmente conseguir entender. Por exemplo, quero saber quantos créditos determinada atividade vai me dar, só caçar aqui na deliberação com Ctrl F que você vai achar rapidinho. Mas enfim, falando agora sobre o que são as ACs. Como eu disse antes, as ACs são as atividades acadêmicas complementares. Basicamente, isso é uma categoria genérica que abarca um rol gigante de atividades. Na Faculdade de Direito, além das aulas, a gente pode fazer inúmeras outras atividades, como participar da representação discente, participar de monitorias, de atividades de extensão que vocês tanto ouviram falar, fazer pesquisa, iniciação científica, né, produzir artigos, enfim. Todo esse rol de atividades foi abarcado, por isso que a gente chama de ACs, tá? Então, a AC nada mais é do que uma categoria genérica que designa aquelas atividades que são extra-classe, que não são a sala de aula e que são igualmente importantes para a nossa formação. Então, como as ACs estão divididas nessa deliberação? Basicamente, existem 3 categorias dessas ACs, e cada uma dessas categorias designa a qual comissão da faculdade determinado tipo de AC está subordinado. Então, em primeiro lugar, a gente tem as AACG, né, que são as atividades acadêmicas complementares de graduação, que estão subordinadas à comissão de graduação e que basicamente abarcam algumas atividades muito relevantes, que são os estágios, que é algo muito importante, que foi conquistado por essa deliberação, porque até no passado os estágios não davam crédito em hipótese alguma, e agora eles dão, inclusive, de certa maneira são até desejáveis, mas isso a gente vai tratar mais para frente. Além disso, a gente tem as monitorias e as atividades de representação discente, seja no centro acadêmico, seja na diretoria do departamento jurídico, seja na própria representação discente. A deliberação elenca quais entidades, né, quais grupos, quais instâncias de representação estudantil, melhor dizendo, concedem créditos. Vocês devem estar conseguindo ver aí. Isso está previsto no artigo 6º da deliberação. Continuando, a gente tem as atividades acadêmicas complementares de cultura e extensão, que estão subordinadas à Comissão de Cultura e Extensão e tratam propriamente daquilo que a gente costumava chamar de extensões, né, que são aqueles grupos organizados por estudantes e que possuem orientação de algum docente da casa e que basicamente tem o objetivo de estender o nosso conhecimento para além daquelas questões da sala de aula. Então, como exemplos de extensões, a gente tem a Sanfra Júnior, o departamento jurídico, grupos de estudo, enfim. Tudo que é atividade que estiver cadastrada na Comissão de Cultura e Extensão, a CSEX, vai ser considerado a CSEX, certo? Essa é mais ou menos tranquila, ela abarca algo que a gente já estava mais ou menos habituado. Gente, uma coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, viu? Fiquem à vontade. Mas aí, continuando, no artigo 8º, o que a gente tem são as ACs de pesquisa, né, as atividades acadêmicas complementares de pesquisa. E esse rol inclui atividades como as iniciações científicas, a participação em grupos de pesquisa e a participação na autoria de artigos científicos, em congressos, enfim, diversas atividades relativas à pesquisa. O rol completo das atividades vocês podem ler na deliberação sem problemas. Então, beleza, agora a gente já sabe o que são as ACs, certo? Mas como que eu vou contar os créditos relativos a essas ACs? Como que funcionam as ACs? Quantas eu preciso fazer para me formar? Onde que elas contam? Elas somam com as obrigatórias? Enfim, como é que funciona esse rol? Você lembra que eu falei que existem 2 grupos, né? Os créditos obrigatórios e os créditos optativos. Dentro dos créditos optativos, a gente tem 2 grupos, os eletivos e os livres. As ACs incidem exclusivamente nos créditos livres, tá? É disso que a gente vai tratar, tentem não confundir isso, porque essas outras questões são mais simples, tal. Vamos ficar nessa porque já é complexo por si só.
como que a gente vai contar isso? A gente precisa fazer... Ah, tá, aqui tem uma distinção importante, né? Shader, você acha que a gente faz a explicação falando das turmas anteriores ao 94, ou vamos focar no 94 agora e depois... Eu acho que é mais fácil a gente explicar primeiro o que valia para as turmas anteriores e depois fazer a ressalva com relação ao 94, porque eu acho que é mais fácil entender o quadro geral para depois explicar a pequena mudança que aconteceu. Beleza, fechou. Você coloca no... Aí, perfeito. Então, como vocês veem aí, a gente precisa de 150 créditos obrigatórios para formar, o que não é nenhuma novidade, todo mundo vai ter que fazer, então nem precisam se preocupar com isso. Os créditos optativos eletivos, basicamente, gente, vão se programando, vão escolhendo aí quais créditos vocês querem fazer, escolhem uma matérias que interessem, e não tem muito segredo, é só fazer as disciplinas que eventualmente vocês vão ter a quantidade necessária. E aí chegamos nos créditos optativos livres, dentre os quais figuram as AACs. Né? Vocês vão precisar fazer... Aliás, as turmas da 191 a 193 vão precisar fazer 49 créditos optativos livres e também tem a tese de laurea. Então, isso é relativamente tranquilo. Agora, com o 94, que a gente tem uma pequena mudança que vai incidir exclusivamente sobre os créditos optativos livres. Vocês veem aqui que a gente teve uma redução da quantidade de créditos livres para formar, porque os créditos livres englobam tanto as disciplinas optativas livres, que eu falei para vocês antes, quanto as ACs. Só que para as ACs não sofrerem uma espécie de desincentivo, o que aconteceu foi que a faculdade achou por bem instituir uma quantidade obrigatória de ACs que deveriam ser cumpridas ao fim da graduação. Então, a turma 194 e as seguintes têm obrigatoriamente que cursar 6 créditos de ACs. Tá? E quais são? A gente já fala do NPJ? Não, deixa... Acho que sim, acho que é uma boa. Sim. Porque, na verdade, a obrigatoriedade de cursar ACs foi instituída justamente pela obrigatoriedade de cursar a prática jurídica no curso em Direito, né? Então, acho que é importante. Exato. Tá, uma coisa que a gente não falou sobre naquelas categorias de ACs é que existe uma espécie de um selo que pode ser concedido a uma AC chamado de atividade de prática jurídica, né? Então, eles pegam uma AC, analisando as atividades daquela AC, se for considerado por uma entidade chamada, por uma comissão chamada NPJ, né, que é o Núcleo de Prática Jurídica, essa AC pode ser considerada de prática jurídica. Então, basicamente, as atividades de prática jurídica são aquelas que têm uma relação direta com a prática jurídica, ou seja, vocês podem pensar nisso como, por exemplo, o departamento jurídico, né, em que as pessoas vão atuar ativamente na assistência jurídica. Vocês podem pensar na Sanfra Júnior, por exemplo, que vai atuar ativamente em consultoria jurídica. Vocês podem pensar na atividade de prática jurídica por excelência, que são os estágios. Por isso que eu falei que é relativamente benéfico vocês fazerem estágio, porque a própria deliberação prevê isso, não o estágio necessariamente, mas prevê as atividades de prática jurídica como um pré-requisito para a sua formação. Mas é basicamente isso, é um selinho que vai ser atribuído às atividades que o NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, julgar com status de prática jurídica. É isso. Então, agora a gente passa para a parte que talvez seja a mais complicada, que eu vou passar a palavra para o Gabriel falar, que é essa contagem dos créditos livres. Pessoal, tá dando para me ouvir? Sim. Então, gente, essa é uma parte mais chatinha da explicação das ACs, mas eu acho que é aquilo que mais provoca dúvida, inclusive nos veteranos, né? Muitas das dúvidas que a gente recebe que motivaram a gente a fazer essa reuniãozinha aqui para tentar explicar isso, deixar isso sedimentado de alguma maneira, foram exatamente os questionamentos com relação a aquela equivalência, né, entre os créditos de AC, um crédito AC valendo como se fosse 2 créditos aula. Né? A razão para isso é a deliberação, a resolução 7788 da USP, porque assim, quando as ACs foram instituídas, foi definido pela USP, né, as ACs elas foram instituídas originariamente por uma norma da USP em 2019, que definiu que as ACs tinham que ser recompensadas em créditos de trabalho. Né? As extensões, até o ano passado, eram retribuídas em crédito-aula. Qual a diferença entre o crédito de trabalho e o crédito-aula? O crédito-aula, para você conseguir um crédito-aula, você precisa fazer 15 horas de atividade. Então, você faz 15 horas de determinada atividade que fornece crédito-aula, você recebe um crédito. Né? E aí você vai somando essas unidades de crédito até conseguir a quantidade suficiente para você se formar. O crédito de trabalho, você precisa fazer 30 horas de atividade para conseguir um crédito de trabalho. Então, o que acontece? Como a USP definiu que as ACs seriam recompensadas em crédito de trabalho, isso provocaria um dano para as extensões,
pelo fato de que antes uma extensão que tivesse, por exemplo, 30 horas de atividade, a pessoa recebia 2 créditos para fazer parte dessa extensão. Se nesse novo regime a gente mantivesse essa de 30 horas de atividade valendo um crédito, justamente por passar a ser crédito de trabalho, a pessoa ia receber um crédito para a mesma quantidade de horas. Né? Então, você ia fazer exatamente a mesma coisa que você fazia no regime anterior, mas você ia receber metade da quantidade de créditos. Então, a solução que foi encontrada, que foi sugerida pelo professor Flávio Batista e a representação discente defendeu nas comissões do ano passado, foi de fazer uma equivalência, não fazer uma equivalência, mas de contar os créditos livres necessários para você formar, não em créditos, mas em horas. Né? Então, porque assim, a equivalência de créditos é uma coisa simplesmente que busca facilitar a forma de contagem das horas, das atividades que você faz para você cumprir a carga horária no curso de graduação. Então, o curso de graduação em Direito tem um requisito, você fazer 3.705 horas de atividade na graduação, entre disciplinas e, enfim, prática jurídica, todas as coisas que você pode fazer para se formar em Direito, para conseguir o bacharelado em Direito. E os créditos, eles são algo criado pela universidade para facilitar a contagem dessas horas. Só que a gente fez, para evitar esse prejuízo que ocorrer com esse aumento do número de horas exigidas para você conseguir um crédito de AC, para evitar isso, a gente propôs e defendeu, e conseguiu que fosse aprovado, que os créditos livres fossem contados não em créditos, mas em horas. Então, para você se formar hoje, isso para as turmas 191, 192 e 193, você precisa fazer um total de 735 horas livres, né, de atividades livres. E aí você cumpre essas horas com optativas eletivas, optativas livres, né, que a gente pega na cidade universitária, em outras unidades da USP, e com a ACES. Então, você precisa somar 735 horas. Não importa se você vai somar essas horas com um crédito aula numa disciplina, que vale 15 horas, ou com um crédito AC, que vale 30 horas, porque na hora que você conseguir um crédito AC, você vai conseguir 30 horas dentre aquelas que você precisa para se formar. Então, é como se você estivesse conseguindo 2 créditos aula. Né? O que a gente fez com essa mudança da forma de contagem foi isso, permitir que as extensões continuassem tendo seus créditos contados como antes. Justamente apesar de a extensão antes, que tinha 30 horas de atividade, passar a receber um crédito em vez de 2, esse crédito vale por 2, porque ele não vai estar sendo contado como crédito na hora de auferir se você conseguiu os créditos para se formar, mas sim em número de horas. E aí um crédito vale 30 em vez de 15. Então, essa é a diferença que está aqui no manual, a gente mandou o link aí, enfim, vocês conseguem ler com mais calma, isso tudo está explicadinho aqui no manual. Então, e aí tem uma forma específica que você usa para contar os créditos livres com base nisso. Basicamente, você tem que pegar o número de créditos que você fez em disciplinas livres, optativas livres e ACs, e multiplicar pelo número de horas que esses créditos valem. Desculpa, gente. Vou precisar continuar nessa parte? Eu acho que já expliquei a forma de contar, quer dizer, a forma não, né? A equivalência, se você quiser continuar com a forma de contagem. Então, acho que isso ficou claro. Não sei se vale a pena a gente entrar nos... Acho que é bom, né? Desce nos exemplos de contagem. Não, só uma coisa, eu esqueci de falar. Isso que eu falei do número, que você tem que fazer 735 horas, isso vale para 192, 191, 192 e 193, né? A 194 é um pouquinho diferente, eu vi que tem uns calouros aqui, enfim, acho que isso também é bom vocês saberem já. Uma parte dos créditos que vocês têm que cumprir é com AC. Quem é da 191, 192 e 193 não precisa fazer AC necessariamente, pode cumprir os créditos livres, todos com disciplinas optativas eletivas ou disciplinas optativas livres. Vocês têm que fazer esses créditos obrigatórios de AC. Em AC cadastrados no Núcleo de Prática Jurídica, né, no NPJ, que sejam prática jurídica. E aí isso inclui... puta merda, minha voz está falhando muito. Desculpa, gente. E aí isso inclui estágio vai ser considerado prática jurídica, né? Provavelmente o DJ também, como o Cruz falou, o Sinjur, outras atividades que envolvam de fato, algum exercício prático, né, ligado às profissões jurídicas. Então, vocês vão ter que cumprir esse número mínimo de créditos em ACs, e, portanto, vocês têm que fazer 37 créditos optativos livres, que, na verdade, não são os créditos, são horas, né? Em vez de fazer 735, você tem que fazer 555 horas. Isso também está aqui no manual, tá? Eu estou explicando agora só para vocês terem alguma ideia geral, assim, mas o melhor é que vocês abram o manual, e também a planilha, que a gente mandou o link aí no chat, que facilita a contagem dos créditos. É só vocês irem preenchendo a planilha, lá tem tudo explicadinho como que se preenche, que facilita para vocês irem planejando o curso e saberem se vocês vão conseguir se formar com aquilo que vocês planejaram. Então, aqui tem um exemplo de contagem, só para tentar ilustrar isso, né, como o Cruz falou. Você tem que, então, tem esse requisito de você cumprir 735 horas.
Esse exemplo aqui, a pessoa ela fez 12 créditos ACs e 8 créditos com optativas eletivas e livres, né? Que entram dentro dos créditos livres. Essa pessoa, então, multiplica os números de crédito AC por 30, né? Porque cada crédito vale 30 horas, dá 360, e multiplica o número de créditos com disciplinas por 15, porque cada um vale 15 horas, e aí dá 120. E aí, somando, ela fez 480 horas. Né? Ela fez 480 das 555, que são exigidas, né, para o 94, ou 480 das 735, que são exigidos para as turmas anteriores. E aí, enfim, ela sabe que ela precisa de 75 horas para se formar ainda. Né? Então, a forma de contagem é essa. Você, em vez de contar o crédito, você multiplica o número de créditos pelo número de horas que ele vale, e aí você vê se isso atinge o limite, o número de créditos livres, de horas livres, que você tem que conseguir para se formar. Eu acho que basicamente é isso. Tem essa diferença aí da 194 para as outras turmas, porque a 194 tem essa obrigatoriedade de cursar os 6 créditos em ACs. Mas, assim, gente, para os calouros, assim, isso é uma coisa muito tranquila. Vocês fazendo, acho que 2 semestres de estágio, né? O estágio ele só vale crédito a partir do 6º semestre da graduação, mas vocês fazendo 2 semestres de estágio, vocês já matam esses créditos ACs obrigatórios, assim como fazendo DJ também. A gente não sabe quantos créditos vai valer cada semestre no DJ, mas PJ, assim, juro, outras atividades que se cadastrarem como prática jurídica. Isso vai ser uma coisa que vai se ajustando ao longo dos próximos semestres aí, e é uma coisa tranquila de cumprir. Eu acho que é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Tem uma dúvida do Vitor aqui no chat. Você quer responder, Cruz? Sim, vamos ver. O calouro que participar de grupo de estudos no primeiro ano de ingresso receberá créditos de AC. Cara, isso é uma questão meio complicada, porque teoricamente não temos mais impedimento formal, mas a gente não sabe como isso vai rolar na prática. Então, acho que a gente teria que esperar para ver como vai acontecer, porque em geral não acontecia. Em geral não era permitido, mas agora com essa mudança não teve uma revogação expressa, mas tacitamente, como não tem nenhuma proibição, né, a gente supõe que sim. Resta ver se isso vai acontecer na prática. É isso? Então, isso, havia uma vedação antes para as atividades de cultura e extensão, só que agora elas não são mais atividades de cultura e extensão, né? São AACs. Então, antes não podia pegar crédito com extensão no primeiro ano, mas agora não existe mais proibição. A não ser que os professores entendam que existe, mas a princípio não tem mesmo, e a gente acha que realmente não vai ter. Tem a do Daniel aí. Enfim, Daniel, é a mesma coisa. Não existe mais vedação expressa, nenhuma das limitações que existiam antes. Antes, você não podia pegar mais de 3 créditos por extensão no semestre, né? A extensão, ela cadastrava, não importava quantas horas ela cadastrasse, se fosse mais de 45 horas, ela só pegava 3 créditos. Isso não existe mais essa vedação. Não tem mais vedação para isso, porque a vedação era para as atividades de cultura e extensão, que era a forma de registro formal das extensões antes, né? Elas eram registradas como uma disciplina, né, de atividade de cultura e extensão. Não existe mais essa limitação. Não existe também a limitação que você mencionou, de receber crédito em mais de 2 semestres por uma mesma extensão. Você pode receber crédito em 10 semestres por uma mesma extensão. Né? Essa proibição não existe mais também. Enfim, todas as vedações que existiam antes não existem. Basicamente, a forma de contagem é o que a gente explicou. A extensão, aliás, que a gente vai explicar em maior profundidade agora, né, Cruz? Que a extensão, ela comprova as horas de atividade que ela vai ter, e ela vai receber o número de créditos ACs correspondente àquilo. A cada 30 horas de atividade vale um crédito. Você não pode receber número quebrado de crédito, né? A cada 30 você soma um. Mas, enfim, isso é a única regra que existe agora para definir quantos créditos você pode receber pela extensão que você participou em cada semestre. Então, agora, continuando, já encaminhando para o fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o que as extensões têm que fazer para se regularizar perante esse novo modelo, esse novo regime, assim como para extensões que eventualmente venham a surgir daqui para frente, quais os procedimentos que elas terão de observar. Basicamente, gente, para uma extensão que já existe se cadastrar nesse novo regime, o que ela precisa fazer é basicamente se recadastrar, só que dessa vez seguindo um novo formulário que foi finalizado, acho que 2 meses atrás, salvo engano. Esse formulário pode ser encontrado tanto no site da faculdade quanto no site da RD, tá? E se vocês tiverem qualquer dificuldade, podem chamar a gente. Mas é basicamente isso. Vocês pegam o formulário, preenchem bonitinho, detalhando bastante, assim, isso é bem importante. Vocês têm que detalhar certinho, sem nenhum exagero, a quantidade de atividades que vão ser feitas, como elas serão feitas. Isso tudo é bem intuitivo, na verdade, é só se atentar sobretudo a essa questão da carga horária. E uma vez que o formulário estiver pronto, estiver tudo preenchido, vocês tiverem um professor orientador que
assinou o formulário também, a depender dos casos, né? Não é todo caso que precisa, mas isso não importa agora. O fato é que vocês precisam ter o orientador sempre. Uma vez que vocês tiverem tudo regularizado com o formulário, basta que vocês acessem um sistema da USP chamado Sistema Apollo. Por meio desse sistema, vocês vão encaminhar esse formulário para a CSEX, e lá no CSEX, os professores e a comissão toda, na realidade, vão analisar aquele formulário, né, a solicitação de vocês, e se estiver tudo de acordo, a comissão vai deferir o pedido e a comissão, quer dizer, a extensão vai estar cadastrada. Ou recadastrada, no caso daquelas que já existem, né? Então, só reforçando, porque essa é uma questão bastante importante, que os próprios professores da comissão demonstraram um certo grau de preocupação, é para manter a carga horária pleiteada verossímil. Porque a gente não pode pegar e, vamos supor, falar que uma atividade vai querer pleitear 8 créditos, sabe? Para ela pleitear 8 créditos, ela precisaria de 240 horas de atividade no semestre, que é algo completamente absurdo. Então, sei lá, dá para pleitear 3, 4 créditos, mas bom senso, né? Porque os professores vão analisar aquela carga horária, vão ver que é bastante irreal, então tem essa questão. A Isadora pergunta, não precisa ser encaminhado no Apollo pelo professor orientador? Na teoria sim, Isadora, só que muitas vezes o professor passa o login para os alunos que tocam a extensão. Mas sim, formalmente é isso mesmo. Temos mais alguma coisa? Gente, eu acho que era isso de exposição. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Gabriel, Opa. Fala aí, Daniel, depois eu falo. Tá bom, então. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente entra no Jupyter Web, tem lá uma seção para cadastrar a ACC. A AC, sei lá. Enfim, é lá que a gente cadastra mesmo? É isso mesmo? Porque eu não entendi ao certo. Então, Daniel, a realidade é que isso não está claro nem para a gente, tá? Isso aí ainda é muito incipiente, a gente está discutindo isso nas comissões, mas o que deu para entender até agora, até por uma portaria que foi publicada recentemente, é que essa aba que você está falando no Jupyter vai ser a aba utilizada para pleitear os créditos no fim do semestre, não para cadastrar. Aparentemente, o cadastramento vai continuar sendo pelo Apollo, e aí cada aluno individualmente vai acessar lá o Jupyter, né, naquela aba das ACs, e por meio desse sistema vai fazer o requerimento pelos seus créditos. E aí a comissão basicamente vai analisar se essa pessoa que está pleiteando os créditos de fato exerceu aquelas atividades, se está tudo certo, e aí se estiver tudo certo, eles devem receber os créditos. Assim, acho que isso é o mais sensato, com base no que a gente leu até agora, mas não tem nenhuma informação extremamente detalhada sobre isso. Então pode ser que tenha alguma alteração nos pequenos detalhes. Créditos são colocados. Então, Lívia, aparentemente esse vai ser o procedimento, mas até semestre passado era assim que funcionava, né? Era automático, só as pessoas enviavam um formulário, não, um relatório de créditos no fim do semestre, a comissão analisava esse relatório e atribuía os créditos às pessoas que participaram das atividades. Eu só complementando, eu ia falar sobre isso mesmo, né? O que não vai ser mais como no semestre passado, que é tudo automático, só que nessa aba, se vocês repararem, assim, a gente, do ponto de vista das extensões, a gente não sabe em nenhuma AC qual vai ser exatamente, quais vão ser os documentos exigidos pela faculdade para que o aluno comprove que ele fez né, a atividade. A gente tem essa dúvida até com relação a RD, que a gente vai agora também RD Vale Crédito, CA Vale Crédito, participação de gestão do BCE, enfim, várias outras atividades, diretoria da casa, diretoria do TJ. A deliberação diz, por exemplo, que você precisa comprovar que você foi eleito e que você exerceu o mandato. A gente não sabe exatamente quais documentos vão ser necessários para comprovar isso. É a mesma coisa para as extensões. O que a gente está imaginando, que é o que faz mais sentido, é você simplesmente apresentar o relatório de extensões, mostrar que você está com o seu nome lá, que a extensão diz que você fez X horas de atividade, e você submetendo isso no Apollo, no Jupyter, né, nessa aba de requerimento de AC, você consegue os créditos pela extensão. Mas cada AC vai ser de um jeito, né? Tem iniciação científica, grupo de pesquisa, todas as outras ACs, a gente ainda vai ver, isso ainda vai ser regulamentado qual vai ser a forma de você comprovar que você fez a atividade. Mas isso deve acontecer até o fim do semestre, até porque no fim do semestre os alunos vão ter que começar a pedir os créditos para as atividades que fizeram nesse semestre. Enfim, as comissões já estão se movimentando para isso. Inclusive,
a gente fez essa reunião hoje até para coletar dúvidas com relação a isso, para a gente saber o que a gente tem que pensar e ter em mente, né, ouvir os alunos, para a gente saber o que a gente tem que ter em mente na hora que isso estiver sendo discutido em mais profundidade pelas comissões. O Daniel perguntou se existe prazo. Não existe prazo, né, Cruz? Nem para credenciar a extensão, por enquanto, como a AC, extensão em outras atividades, e muito menos para você requerer os seus créditos em AC, porque elas nem estão exatamente credenciadas ainda, estão começando a ser credenciadas as extensões. Acho que não tem nem prazo para ter prazo ainda. Exato. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer mais uma. Em relação ao prazo, assim, por exemplo, os créditos que eu cursei no primeiro semestre de 2021, por exemplo, e se eu for requerer no final do semestre, eu vou poder requerer, por exemplo, no final do segundo semestre, se eu esquecer? Como é que vai funcionar isso? Você diz já no regime novo das ACs, né? Isso. Então, cara, a princípio não tem nenhum prazo nesse sentido. Eu não duvido que tenha um prazo para não ficar um negócio, pô, o cara vai requerer os créditos um ano depois. Acho que vai ter algum prazo orientativo, né? Não para prejudicar as pessoas, mas só para concentrar as demandas. Mas a princípio não tem nada por enquanto. E um comentário que eu acho pertinente fazer. Não, alguém ia fazer uma pergunta, né? Pode falar. Não, Cruz, eu ia fazer um comentário também, mas fala aí. Fala aí. Não, eu só ia nessa linha. O Daniel me lembrou agora que é uma coisa que a gente precisa destacar, principalmente para quem é de extensão, de entidade que está aqui, que o credenciamento, como a AC agora é opcional, né? Todas as extensões que já estavam, quer dizer, é opcional para aquelas que já estavam credenciadas em 2020. As extensões podem seguir com o credenciamento que já tinham, né? Ele foi renovado por um ano automaticamente. Só que essas extensões não entram nessa disciplina nova de créditos. Então, as limitações que valiam antes, isso a gente recebeu confirmação, né, Cruz? A gente recebeu confirmação expressa do Pérez, que é presidente da CSEX. Essas extensões que não se credenciarem como A6 agora, elas seguem com as limitações, enfim, tudo aquilo que valia para o credenciamento anterior. Então, se a extensão credenciou 45 horas, ela vai receber 3 créditos a aula, né, normal, enfim. Se a pessoa já tinha feito 2 semestres naquela extensão, ela não vai receber, em tese, pelo menos. A CSEX sempre pode acabar errando no registro, enfim, mas em tese ela não vai receber. Então, assim, as extensões, elas têm essa opção, elas não precisam se credenciar como ACs agora, se quiserem esperar e tal, mas elas vão estar sujeitas ainda ao regime antigo. Por isso que a gente recomenda que, se possível, as extensões já atuantes migrem logo para o novo regime, porque ele é extremamente benéfico, não tem ônus nenhum para as extensões, porque inclusive dá para pleitear as horas de maneira retroativa, no caso desse semestre, né? E é isso, gente, só tem a ganhar quem fizer isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito disso, é só chamar a gente, porque a gente já fez esse processo com algumas extensões e aparentemente está tudo fluindo. Mais alguma dúvida? Os calouros presentes? Alguma questão mais sobre o que são extensões, como é que funcionam, qualquer coisa do tipo, é só mandar. Gente, a gente está gravando aqui, mas nada impede que a gente depois, se vocês preferirem, não apareça em gravação, porque a gente pretende colocar, não sei se disponibilizar no YouTube da RD, né, ou pelo menos postar no Facebook, a gente também pode não cortar a parte que vocês perguntarem, enfim, fiquem à vontade aí para perguntar, e aí é só dizer também, porque a gente pode tirar fora da gravação, para a gente disponibilizar só o que for pertinente para ficar registrado mesmo, para todo mundo poder consultar depois. Bom, beleza então, pessoal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar por aqui. Vou reiterar que a gente fica completamente à disposição para sanar quaisquer dúvidas que remanescerem. Nossos contatos estão sempre nas redes sociais da RD, tanto do pessoal da Comissão de Cultura e Extensão, quanto da entidade, da instituição em geral. Então, aí o Schrader mandou agora o contato dele. Basicamente isso, a gente está sempre disponível aí, sobretudo para tratar dessa questão que é sempre muito, muito complexa e traz muitas dúvidas. Então, muito obrigado aí, esperamos que todo mundo fique bem e consiga entender como é que funciona esse mundo muito louco chamado ACs. Valeu!